Boa noite, bom dia, boa tarde. Você está no canal Verônica Pinheiro Responde. E eu estou hoje aqui mais uma vez para responder uma pergunta que foi direto para o meu e-mail. E quero dizer que veronicapinheiroresponde@gmail.com. E foi mais do que uma pessoa que me perguntou essa semana, no começo da semana. Por que que eu estou assim, com tanta vontade de falar, com tanta vontade de me comunicar, o que que está acontecendo comigo? E essas pessoas que me perguntaram isso são pessoas que normalmente são tímidas e elas estão se sentindo mais animadas para conversar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar essas pessoas, e essas pessoas, nós estamos no signo de Gêmeos, né? Entramos dia 21 agora no signo de Gêmeos. Então, o que aconteceu? Acontece que o Sol em Gêmeos favorece a comunicação. Mas ainda temos a questão do Mercúrio, do planeta Mercúrio, que também rege a mente, como nós pensamos e também como nós nos expressamos. Então, quando você tem esses aspectos, ou seja, quando você tem Mercúrio, né, em Gêmeos, basicamente, né, se o seu Mercúrio estiver em Gêmeos, e aonde estiver o seu Mercúrio, é como se Gêmeos estivesse falando por telefone. Ou seja, como o Sol está dentro desse signo, e aí nós temos que ver, cada um tem uma casa, né, onde está esse signo. Por exemplo, eu tenho Gêmeos na 6ª casa, mas tenho Mercúrio na 2ª. Então o que acontece? O meu Sol está sendo afetado e está sendo diretamente na casa do trabalho. Então no trabalho eu vou estar comunicativa. Como já é do meu feitio ser comunicativa no ambiente de trabalho, porque ali eu já tenho Gêmeos, ou seja, eu não estou sentindo já essa necessidade, porque para mim já existe isso, eu já uso a comunicação. Como eu tenho Mercúrio na casa 2 e tenho Vênus na casa 3, Vênus em Peixes, então já para mim se comunicar, para mim me expressar, sem contar que, como eu tenho ascendente de Capricórnio, o meu decanato, a regência pegou também Mercúrio, então eu sou uma capricorniana tida como diferente, porque apesar da seriedade, da disciplina, da responsabilidade, de trabalhar, né, de gostar de trabalhar, o que acaba acontecendo? Eu sou tagarela. Eu converso, eu me expresso. E o que acaba acontecendo quando eu não faço isso? Eu tô doente, com certeza. Se eu não me expressar, não me comunicar, porque eu não estou bem. Mas existem pessoas que não são assim, tá? Por exemplo, as pessoas que são de outro signo, que pega outro elemento que não tem a ver com Mercúrio, podem ser pessoas mais fechadas, mais reservadas. Como o escorpião, por exemplo, certo? Como o taurino também, como às vezes, leonino é difícil, é muito difícil o leonino não ser comunicativo, mas às vezes acontece quando ele tá mal aspectado. Então, nós estamos sobre esse Sol. As pessoas que não estão acostumadas a se expressar, a se comunicar, começam a sentir essa vontade, começam a sentir esse desejo de se expressar e se comunicar cada vez mais. E o que nós devemos fazer? Nos expressar e nos comunicar. Por quê? Porque essa energia é o que está pedindo o momento. Só que nós devemos observar o filtro, né? Como nós vamos nos comunicar. E aí existe uma coisa muito interessante. Existem alguns signos, né? Que independente do Mercúrio, independente dos Gêmeos que eles têm, eles extrapolam às vezes na sua maneira de se comunicar. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos sagitarianos. Os sagitarianos, eles têm uma forma de se comunicar que a gente costuma dizer sincericídio, né? Então, o que acaba acontecendo? Eles não pensam o que vão dizer. O que vem à mente, e às vezes não é mentira o que eles estão se comunicando, mas a forma como eles estão fazendo isso é uma forma muito forte, muito eloquente, muito pesada, muito áspera e às vezes agressiva. E por conta disso eles já arrumam uma briga, uma discussão, então sempre em atrito com alguém. Sempre estão em atrito, exatamente por causa da sua forma de se comunicar. Mas o que eles pensam? Não, mas eu falei verdade, qual é o problema? Qual é o problema? Que palavras ferem, palavras machucam,
palavras deixam marcas. Existe até um dito popular que diz que tem coisas que não voltam atrás. O vidro quebrado, a pedra atirada e a palavra maldita. Então nós devemos sempre cuidar a nossa forma de expressar o que pensamos, expressar o que sentimos também, porque às vezes a gente sente raiva, né? Certo? Mas aí a gente não tá no terreno do Mercúrio, né? Já o sentimento nós estamos no terreno da Lua. Então, para esses signos, ou para essas pessoas, porque muitas vezes pode ter também um escorpião, por exemplo, pensa Mercúrio, né? Escorpião, Mercúrio e escorpião. A linguagem é pesada. A linguagem vai ser bem pesada. Mesmo porque já o que acontece com o escorpião? O escorpião se coloca muito no lugar dos outros, né? Então, quando ele for se expressar, ele vai sempre procurar ver como é que a maioria tá reagindo. Então, ele pode ser se frear mais, né? Pode frear mais na forma de se expressar. Já outros signos já não. Mas também a questão é o seguinte, não é somente o Sagitário que tem que cuidar. Se você, por um acaso, tem aí no seu mapa um aspecto entre Júpiter e Mercúrio em oposição, pode haver também um descontrole também, né? Porque o Júpiter expande. Aonde ele passa, ele expande. Imagina ele em oposição. O holofote tá iluminado por Mercúrio, né? E aí, se ele tá, por exemplo, no Sagitário, se ele tá, por exemplo, lá no Câncer também, né? Porque Câncer é bem emocional, assim, é bem, digamos, impulsivo nas emoções, certo? Ariano, então, todo mundo já sabe, signos de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. O Leão é assim, ó, o Leão, como ele quer reconhecimento social, ele quer que as pessoas o reconheçam pelas suas virtudes ou pelas... Ele pensa que tem virtudes, né? Porque o Leão, assim, ele não pensa, ele acha, ele tem certeza que tem virtudes. Então, ele quer ser sempre reconhecido. Então, quando isso não acontece, a comunicação do Leão é uma comunicação ácida, é uma comunicação provocativa. Por quê? Porque ele precisa mostrar que tem valor. E como é que ele faz isso? Provocando o outro. E normalmente as pessoas aceitam a provocação. E ele sempre tenta o quê? Mas de que forma? Ele não vem com argumentos racionais, ele vem com argumentos emocionais. E como ele tem uma percepção, assim, uma fina percepção das qualidades ou não qualidades das pessoas, ele vai lá e pega bem o lado mais negativo dessa pessoa e ele coloca isso no ventilador. Ou seja, espalha aos 4 cantos até para a própria pessoa e como para os outros também. Então, o que acontece? Muitas vezes não precisa você estar ao sabor de Mercúrio ou não estar com Gêmeos, como estamos agora com o Sol em Gêmeos. Mas basta você usar o seu lado sombra para que a sua comunicação não flua de maneira adequada. Então, muitas vezes, pela nossa necessidade de reconhecimento, pela nossa carência, pelos nossos problemas, o que nós fazemos? Nós precisamos chamar a atenção do outro e usamos para isso o quê? A fala. Nós provocamos o outro porque nós precisamos saber como está o outro a nosso respeito. Isso acontece muito nos relacionamentos, quando os casais se provocam ciúmes. Então, quando uma mulher, um homem está provocando ciúme no outro, o que ele está chamando a atenção? Que nem criança pequena, que faz barulho, que bate com tudo, que quebra, que eles estão desesperadamente chamando a atenção, eles querem cola, eles querem carinho. E aí, como a gente não faz aquilo que eles querem, eles chamam a atenção para si de forma inadequada. Vamos lembrar que não existe errado, tá? É inadequado. Então, isso acontece quando nós temos necessidades que não são atendidas, certo? E aí, o que acaba acontecendo? Desastres. E a nossa comunicação, então? E agora, nesse mês, onde o Sol de Gêmeos está favorecendo essa comunicação, o que vai acontecer conosco? Claro, como eu já disse, aquelas pessoas que não costumam se expressar, aquelas pessoas mais tímidas, mais retraídas, você vai escolher para quem, com quem se comunica. E aí nós temos que observar assim. Se você vai se comunicar com a sua mãe, pai, tio, madrinha,
você veja o choque de gerações. Por quê? Essas pessoas vêm de uma outra época, com outros valores, com outros costumes, entrando em choque com os valores de hoje, com a comunicação de hoje, com o jeito de hoje, com a forma como as coisas acontecem hoje. Então, dependendo do que você vai comunicar, do que você vai falar, você pode gerar um atrito. Por quê? Porque se essa pessoa for de escorpião, por exemplo, quando você vier falar para ela, ela vai pensar assim, o que os outros vão dizer? E você não tá contando para que ela lhe diga isso. Você tá contando, tá desabafando para que ela lhe ajude, né, a chegar a um denominador comum. E aí, quando ela diz isso, o que os outros estão pensando, você com certeza não vai gostar. Mas o que acontece? Você não observou para quem você estava falando. Você não observou os valores dessa pessoa. Já alguém da sua idade, provavelmente a cabeça, né? Se essa pessoa não for uma cabeça assim mais tradicional, certo? Capricórnio, Virgem e Taurino já vão pensar assim, ó, o que é adequado para essa situação. Então, talvez um ouvido capricorniano, taurino, possa lhe ajudar, certo? Já um leonino, um ariano, vai se colocar lá na situação e vai dizer assim, não, eu fazia isso, não, tu não deve fazer aquilo. Eles vêm muito com o eu, né? Porque o ariano, casal 1, não vê ninguém na frente. O leonino é sol, o ego, né? O ego vindo à toa. E o Sagitário é conhecimento, ele quer conhecer, ele quer buscar, ele quer buscar, ele quer buscar, então para ele tá tudo certo, né? Não, tu fez, tinha que fazer mesmo, tinha que brigar mesmo e tal. Então daqui a pouco vem o entusiasmo. Já o peixe vai dizer assim, pois acontece, não te preocupa, vai dar tudo certo, né? O câncer já vai sentir as tuas dores. Já quando tu começar a falar, já vai sentir as dores, meu Deus do céu, que horror. E facilita até chora, né? Já escorpião, já não. Já escorpião, você vai falar do seu problema, da sua circunstância, e ele vai pensar o que os outros, né? Como é que você tá atingindo o outro. Então ele não pensa nem nele nem em você, ele pensa lá no outro lá. Mas isso são formas, jeitos, né? Que cada signo tem de se comunicar. E aí, quanto a isso, a gente não pode fazer nada porque é a natureza de cada um. Agora a gente pode pensar. Porque hoje a gente vê que essa comunicação, a comunicação está truncada. Porque antigamente havia uma coisa chamada polimento. As pessoas eram polidas ao falar, eram polidas ao se expressar, era uma coisa bonita, uma pessoa falar com elegância, com classe. Hoje em dia é uma forma mais informal, vamos trocar essa fala, um jeito mais informal. E a gente escuta numa frase de 20 palavras, 18 tipos, né? Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Hoje, casualmente, eu tava no transporte e era exatamente isso que eu ouvi, eu contei. Me deu trabalho de contar, porque quando ela disse o terceiro tipo, me chamou a atenção. Ela estava contando a história lá de um cachorrinho lá, e para colega de faculdade, a colega de faculdade. E ela dizendo assim, porque aí a minha cachorrinha e tal, ela chorou e tipo assim, e aí daqui a pouco tipo assim, daqui a pouco tipo assim. Ainda bem que eu tava na hora de eu descer. Porque o tipo assim já tava tava me contaminando, porque pode acreditar, você começa a conviver muito com esse tipo assim e você fica ficando tipo assim. Então, o que acontece? É isso que acontece com a comunicação hoje em dia. Ela está muito diferente. Então, você imagina uma jovem dessa, essa menina não devia ter mais do que 20 anos, não mais do que isso, com uma pessoa de meio século, por exemplo, onde o português era exigido de uma forma correta, onde R's e S's deveriam ser pronunciados. E tipo, era uma classificação. Pensa. Daí por aí a gente começa a entender onde estão os desajustes de hoje, certo? Então, quando você for se comunicar, quando você for se expressar, você pense na sua saúde, você pense nas suas consequências. Por quê? Porque você quer desabafar, você quer sair aliviado, e não você quer sair com mais peso, porque acaba discutindo, acaba se comprometendo na relação. Muitas vezes nós nos comunicamos com os nossos companheiros e a natureza
do entendimento dele é diferente, né? Todos nós temos maneiras de perceber a realidade e nem sempre são iguais, tá? Ninguém tem o mesmo mapa, nem os gêmeos. Existe uma técnica para ver mapa de gêmeos. E, pasme, eles nasceram com segundos de diferença, minutos muitas vezes. E às vezes, teoricamente, você bota um mapa do lado do outro, é igual. Mas tem uma técnica que faz com que a gente consiga perceber a verdadeira natureza do que nasceu depois, tá? Então, assim, ó, era isso que eu tinha para hoje. Essas perguntas vieram bastante. Hoje, inclusive, à tarde, eu já havia conversado com uma pessoa, né? Ela me deixou lá um número, WhatsApp lá, e eu entrei em contato com ela, né? Mesmo porque, além disso, ela queria também saber outras coisas, né? Ela está fazendo uma jornada do autoconhecimento. E porque ela viu um material que eu postei lá no Facebook. Ela viu o material, se interessou, mas ela fez essa pergunta. Se eu poderia ajudá-la porque ela não tá conseguindo se entender com ninguém. Aí eu fui olhar, realmente o Mercúrio dela não está bem, está mal aspectado, contando que o Sol tá em Gêmeos, também numa casa que não tá favorecendo muito, não favorece a comunicação. Então é isso. E se você tem algum problema, tem alguma questão, tem alguma dúvida, pergunte. Verônica Pinheiro responde. Você manda sua pergunta, sua dúvida para o e-mail Verônica Pinheiro, @gmail. Verônica Pinheiro responde @gmail.com. É que assim eu tenho uns 5, 6 e-mails mais ou menos, né? Então decorar tudo é meio arriscado, tá certo? Foi um prazer ter estado com vocês. E se essa fala até de uma pessoa que já foi aqui no Rio Grande do Sul. Foi um prazer ter estado com vocês, mas é verdade mesmo. É muito prazeroso para mim gravar esses vídeos. E eu espero que quando você escute esses vídeos, ele lhe ajude. E se você sabe alguém que tem problemas com a comunicação, você curta e compartilha. E aí embaixo nesse vídeo tem uma placa escrita inscreva-se. Você clicando ali, vai aparecer um sininho. E aí você clica no sininho e aí você é notificado, ou seja, aparece uma mensagem no seu celular, aparece uma bolinha vermelha, que todas as vezes que eu gravar você vai ser notificado em primeira mão, daí você não perde nenhum vídeo meu. Quero avisar a todos que em breve vai ter uma série de autoconhecimento, né? Com base na astrologia, cada signo, planeta, aspecto, vem uma coisa aí maravilhosa, certo? Vamos nos conhecer de verdade. Então, até lá, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa vida, namastê.